O jeito como dormimos diz algo sobre nós? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando Aqui no Naruhodo a gente vive falando sobre as dificuldades da vida acadêmica. Mas ao mesmo tempo a gente acredita que ela pode ser mais legal e menos solitária. Por isso temos a felicidade de divulgar um projeto admirável, o Homo Academicus. O Homo Academicus surge como um esforço comunitário que ambiciona inspirar as pessoas a buscar outras formas de viver a universidade, que une pessoas de vários países da América Latina, como Brasil, Peru, Chile, Equador, Argentina e México, e também diferentes áreas do conhecimento e habilidades como de escrita, edição, tradução, design e pesquisa. Ele é um podcast? É. Traz temas como as regras não ditas da universidade, gestão do tempo, violência na universidade, comunidades de pesquisas, escrita acadêmica, entre outros. Mas Homo Academicus é também muito mais que um podcast, e será cada vez mais. É capacitação, é reflexão, é diálogo. E traz ainda uma ideia muito bacana, os clubes de escuta, que são redes de apoio que vocês, estudantes, pesquisadores e professores, podem criar para discutirem os desafios de seus contextos, usando como suporte os recursos que são preparados para cada episódio. Então conheça hoje mesmo essa belíssima iniciativa em homoacademicus.org. Repetindo, homoacademicus.org. O primeiro e-mail, Altair, veio do Kleber Moscardini, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ele manda um e-mail curto e grosso. Ele diz o seguinte: amados Naruhoders, vi essa reportagem e achei uma ótima pauta para um Desapontando Estudos. E aí ele menciona aqui uma notícia do Canaltech, que diz o seguinte: quando a pessoa dorme de lado, o sistema linfático funciona melhor. Embora seja pouco conhecido, esse sistema limpa, entre aspas, o cérebro das toxinas durante a noite. Obrigado por nos tornar mais alegres e mais ignorantes, conquanto saibamos o quanto sabemos. Excelente formulação, Kleber. Muito obrigado pelo seu e-mail. E temos também um e-mail recente da Gabriela Mascarenhas, que é técnica de laboratório militar, carioca, mas atualmente morando em Brasília. E ela diz o seguinte: comecei a ouvir o Naruhodo por influência do meu marido e agora eu ouço sempre que estou na academia ou dirigindo. Tem uma questão que há muito tempo ronda a minha cabeça e queria saber se existem respostas científicas para tal. Quando eu ainda morava com os meus pais, eu costumava dormir de bruços, e a memória mais antiga que tenho desde que comecei a observar isso é de que frequentemente eu dormia nessa posição e que meu sono era muito pesado. Já durante a formação militar, morando no alojamento, eu comecei a dormir numa posição diferente, geralmente de lado, e meu sono ficou muito leve. Quando fui morar sozinha em outro estado, passei a dormir de barriga para cima, e qualquer barulhinho era capaz de me acordar. Eu tinha uma teoria de que, por estar morando sozinha, meu subconsciente permanecia em estado de alerta, mesmo durante a noite, numa posição que seria mais fácil levantar e reagir, caso algo acontecesse. Mas hoje estou casada e não durmo mais sozinha, só que ainda continuo dormindo de barriga para cima e por mais que eu deite em outra posição, não consigo pegar no sono. Será que a posição em que dormimos tem algo a ver com fases e condições em que vivemos? Ou que de alguma maneira ela revela algo que pensamos, o que sentimos? O que a posição em que dormimos pode dizer sobre nós? Muito obrigado pelo conteúdo de qualidade e um grande abraço. Um abraço também para você, Gabriela, que está morando em Brasília. Altair, afinal de contas, a posição, o jeito em que a gente dorme diz algo sobre a gente, Altair? Não é uma pergunta interessante? É muito interessante, muito interessante. Compartilho dessa pergunta, dessa dúvida.
Esse é um dos episódios legais, assim, que são de coisas bem cotidianas, que geralmente você não para pra pensar, né? Então é legal tratar desses temas, né? E esse é um episódio que trata do hub de episódios sobre sono, né? Ao longo desses anos de Naruhodo, a gente tem vários episódios sobre sono, e vamos linká-los aqui, né? Então, só fazendo uma lista rápida. Então, o episódio 129, sobre sono polifásico, se ele funciona. O episódio 188, se contar carneirinhos faz a gente dormir mais rápido. 191, se é possível aprender idiomas dormindo. 256, em homenagem ao Reginaldo, que é Porque Roncamos, que a gente fala sobre a apneia. 153, que é se sonambulismo tem cura, que eu acho o episódio que é a obra-prima do Reginaldo, assim, que a sonoplastia mais trabalhou, é um dos episódios que eu gosto, assim. 156, o que é paralisia do sono. 138, que é bruxismo do sono. 123, que é como, o que é e como funciona o sonho lúcido. 83, que é um episódio que eu gosto bastante, que é o que são sonhos, né, que a gente fala sobre os sonhos. 297, se balançar de um lado para o outro ajuda a dormir melhor. E 318, porque algumas pessoas acordam de mau humor, né? E esse é mais um episódio que vai entrar nesse hub, né? A gente falou bastante coisa de sono já, né? Bastante, não sei se você tinha reparado. Sim, tem bastante coisa, né? Sim. Então, mas falando agora sobre posições de dormir, assim, como é que você dorme, hein? Você tem um ritual pra dormir? Você tem hábitos, assim, posições? Acho que tem algumas posições favoritas, assim. E acho que a minha posição favorita é de lado. Mas sempre foi assim? Minha memória sobre isso é péssima. É melhor eu falar sobre a minha filhinha. Essa, assim, eu observo bastante, porque ela começou dormindo com a barriga pra cima. Hoje ela tá com 9 meses, né? Mas no comecinho da vida ela dormia bastante com a barriga pra cima. E aí, de repente, barriga pra cima não interessava mais ela, começou a dormir com a barriga pra baixo. E hoje ela alterna as várias posições. Tá? Mas ela dormia de barriga pra baixo porque ela virava, não porque você colocava ela. Primeiro porque virava, e segundo eu passei a colocar ela com a barriga pra baixo, porque aí ela ficava. Ela parava. Ela parava, porque no começo, quando ela começava a se virar sozinha, quando eu botava com a barriga para cima, ela imediatamente virava de barriga para baixo e aí às vezes acabava acordando. Então, passei a colocar ela de barriga para baixo. Mas agora, nos últimos meses, ela já não tem mais regra. Às vezes ela dorme com a barriga para cima, às vezes para baixo e às vezes de lado. Ela chega a dormir de lado. Chega a dormir de lado também agora. Falando de outros hábitos, assim, você não dorme sozinho faz algum tempo, né, já. Mas você lembra as posições que você dormia quando você dormia sozinho? Olha, acho que quando eu dormia sozinho, eu continuava preferindo dormir de lado, mas eu dormia mais espalhado, talvez. Mais espalhado na cama, sabe? Hoje, né, quando a minha esposa está dormindo comigo, eu acabo me policiando inconscientemente para ocupar menos espaço na cama. Né? Uhum. E aí quando a Zendaya ela vem compartilhar a cama com a gente, que isso acontece algumas vezes também, aí eu me encolho mais ainda. Você fica no cantinho. Fico no cantinho com medo de sufocar ela, virar em cima dela e sufocar ela. E você se mexe muito? Olha, eu acho que normalmente até que não. Acho que quando eu me mexo, isso chama a atenção da minha companheira. Sabe assim? Então eu acho que em geral, eu não me mexo tanto. E você acha que quando, nas suas variações de peso, quando você estava mais pesado, você se mexia mais? Acho que sim. Quando eu tinha mais peso, eu acho que não só mexia mais, como também roncava mais, tinha mais apneia, tinha um sono pior, né? Me acordava mais cansado. E aí tinha vários problemas, é o que a gente fala no episódio 256, né? O efeito do peso, sobretudo da gordura, né? Visceral no ronco e tudo mais. Na apneia é muito importante. Se você tiver mais leve, com uma composição corporal com menos gordura, a sua qualidade de sono melhora automaticamente. Sim. Né? E falando de travesseiros, você dorme com um ou mais travesseiros? Eu durmo com um só, ele é grande e ele é daquele tipo da NASA lá, que pega o formato da minha cabeça, assim.
Ah, sim, que ele não é reto, assim, né? Ele tem Isso. uma concavidade. Exatamente. E ele afunda, ele vai afundando com o peso da minha cabeça. Assim. É. Tá? E aí, veja que está sendo um confessionário aqui, praticamente. Pois né? Tô me sentindo num experimento. E aí você acha, assim, indo direto para a pergunta da nossa ouvinte, né? Você acha que assim, você já viu pessoas dormindo, né? Pessoas dormem de jeitos diferentes, mas você acha que o jeito que a pessoa dorme tem a ver com a personalidade dela? Putz, olha, eu diria que não. Não. Talvez tenha a ver com o estado físico, emocional daquele dia, daquela noite de sono, assim, sabe? Isso, essa sensibilidade é importante. Eu acho que quando a gente tá mais acabado, assim, pode tender a se espalhar mais, a relaxar mais o corpo, né? Sei lá. Isso, exatamente. Mas eu acho que relacionar com personalidade, eu acho que é meio forçar um pouco a barra. Então, esse é o mote desse episódio, assim, é falar exatamente sobre a relação da posição de dormir. Tem várias coisinhas, assim, que são curiosas, assim, tem vários dados. É um desapontando estudos, assim, dando a resposta rápida, né? Existe que a pergunta, sobretudo, da Gabriela, né? Que é a pergunta do episódio, o jeito como dormimos diz algo sobre nós? Não diz algo sobre nós, mas diz algo sobre como estamos. Que é bem o que você comentou. Né? Então a posição de dormir diz algo sobre como estamos. Né? E aí tem algumas hipóteses interessantes sobre isso, e aí esse episódio vale como desapontando estudos, mas vale com um caráter informativo também para várias coisas. Né? Essa coisa, assim, existe na literatura um estudo, alguma relação entre posição de dormir e personalidade? Sim. Né? Na verdade, assim, tem um livro, né, de 1977 que chama Sleep Positions, The Night Language of the Body. Né? Então, posições de dormir e a linguagem do corpo durante a noite. Né? Algo assim. E é de um autor que chama Samuel Dunkel. Esse autor, ele é um psiquiatra e psicanalista. E aí ele descrevia, né, ele tem coisas interessantes nesse livro de 77. Foi esse livro que começou a popularizar a ideia de que o jeito como você dorme tem a ver com a sua personalidade, né, ou características de como você é. Né? E é interessante que nesse livro tem informações interessantes e ele faz desenhos, né, de posições de dormir. Basicamente, assim, a gente tem 4 posições de dormir principais. Que é dormir de barriga para cima. Aí dormir de barriga para cima também é chamado supino. Posição supina, como se fosse fazer supino mesmo, né? Dormir de barriga para baixo, posição prona, que é de barriga para baixo. E dormir pro lado direito e o lado esquerdo. Basicamente são essas 4. Certo. Mas tem outras posições que são posições mais raras, né? Por exemplo, você já ouviu falar da posição do flamingo? A posição do flamingo. Não, eu não tinha ouvido falar, mas agora eu tô tentando imaginar uma pessoa emulando a posição do flamingo. Então. Uma perninha levantada, dobradinha, assim. Muito bem. Então, então, você tem que imaginar, ó. A posição de flamingo é assim: a pessoa dorme de lado, tá? Ela tá dormindo de lado. Tá. Ela tá com uma perna esticada e outra dobrada. Certo. Sabe? Parece um flamingo, vai. Parece sentido, muito, né? parece muito. Aí a pessoa pode estar deitada de lado ou de bruços também. Às vezes a pessoa está deitada de bruços com uma perna levantada e outra esticada. Isso também vale como o flamingo, tá? Você já ouviu falar a posição do herói? Você imagina como é? Posição do herói. Eu não tinha ouvido falar, mas deve ser algo tipo... barriga pra cima, é isso? Barriga pra cima. Isso, barriga pra cima. E braços levantados, alguma coisa assim? Muito bem. Isso, a intuição funcionou, tá vendo? Então, a gente vê isso em crianças, não bebês, mas crianças um pouco pequenas, elas fazem isso às vezes. Dormem de barriga pra cima com o braço pra cima. Assim, sabe? Isso é a posição do herói. Né? Isso eu já vi muitas vezes a Zendaya fazer. O braço pra cima esticadinho, assim. Isso. Quando deixa de ser recém-nascido e vira bebê, isso acontece algumas vezes. E quando é criança, mais de 1 ano, assim, também faz com alguma frequência, tá? Mas não é tão comum, né? E tem a posição do macaco. A posição do macaco é as mãos pra cima, só que deitado de lado. É bem estranho. As mãos pra cima, deitado de lado, tá. Essa é a posição do macaco. E tem a posição do ciclope. Imagina como é a posição do ciclope?
Do Ciclope já não sei, porque eu não sei qual é a posição que o Ciclope faz pra dormir. Só se for com o olho aberto. Um só, né? Então, é a pessoa deitada de barriga pra cima, com uma mão em cima da cabeça e a outra não. Uma mão em cima da cabeça e outra não. Um braço, né? Um braço em cima da cabeça e outro não. Não, também já vi a Zendaya fazer isso. Isso, mas lembra muito posição de bêbado, sabe? Bêbado, deitado, assim, com uma mão pra cima e jogado na sarjeta, assim. Isso, Então, esse livro é curioso por causa disso, ele faz essas descrições de posições curiosas, assim, né? Então é um livro descritivo interessante, né? E ele fez ele não fez um super sucesso, mas ele teve alguma repercussão, né? Ele criou esse meme e jogou esse meme pra frente. E aí, como era um livro feito por um psiquiatra, psicanalista, ele era baseado em casos clínicos. Então ele atendia, né, o Samuel atendia pacientes e ele usava essas descrições, como que você está dormindo e tal, que é importante, assim, fisiologicamente, pensando em um N igual a 1 de um indivíduo, até faz sentido, né, como é que você dormiu e tal. Só que aí ele começou a fazer hipóteses a partir de pequenos casos clínicos, assim, né. Então, no caso, tinha uma paciente que estava passando por um divórcio, e aí nesse divórcio ela mudou a posição de dormir. Só que aí, qual que é o problema desse livro? Onde que ele começa a falhar? A parte descritiva é super legal, é muito interessante. O livro está inteiro na descrição, para quem quiser ver e tal. Ele descrevia certos rituais de sono. Você tem algum ritual de sono, Kim? Tem alguma coisa que você faz antes de dormir, ou logo depois você acorda? Mais ou menos, assim. Acho que eu já tive mais. Teve uma época em que eu tinha que ler um capítulo de um livro, assim, sabe? Pra dormir ao final do capítulo ou até no meio dele. Você usava como algo pra induzir o sono. Exatamente. Né? Então, nesse livro do Samuel Dunkel, ele descrevia o caso de um paciente, assim, que ele tinha um ritual muito estereotipado antes de dormir. Ele tinha uma penteadeira do lado da cama dele. Sei. Né? E aí, antes de dormir, ele ia lá, escovava o dente, e ele tinha que arrumar essa mesa, que era do lado da cama. Ele arrumava os objetos, assim, tinha todo um jeito de arrumar. É realmente um ritual, assim. Ele tinha que arrumar os objetos de um certo jeito, arrumar as gavetas, e aí ele dormia. Sei. E parece que, assim, a ideia é a pessoa fazia essa tarefa de forma estereotipada como uma forma de se acalmar. De colocar a cabeça dela já num estado um pouco menos ativo. Né? E ele via que esse paciente, durante o dia, ele era muito ansioso. Era um paciente muito ansioso, assim, né? As questões dele eram muito ansiosas. Então, ele meio, assim, não foi consciente, mas ele meio que desenvolveu uma técnica, sem perceber, que quando ele arrumava a mesa dele antes de dormir, ele ficava mais calmo. E aí isso melhorava o jeito, a posição, a indução do sono. É interessante, né? Não era algo consciente, mas a pessoa é igual ler o livro, né? Meu dia foi uma corrida, agora vou ler o livro, vou fazer uma meditação, alguma coisa. Então, as pessoas têm rituais antes de dormir, assim, né? E a posição que você dorme é um ritual. A posição que você se deita, né? Assim, a posição que você resolve começar a dormir, vamos dizer assim, né? Isso faz parte de um ritual. Você tem uma preferida, assim? De lado. É de lado. Sempre começa de lado. Uhum. Então, eu sempre tive eu nunca tive problema de sono. Eu sempre tive um bom... começar a dormir e tal. De 2 anos pra cá, eu comecei a ter uma insônia terrível, assim. E aí aí eu comecei a reparar mais minha posição, assim, de dormir eu reparo bem mais. Quando eu consigo, eu reparo melhor, assim. E é interessante, assim, realmente, assim, o livro do Samuel Dunkel, né, das posições do sono e tal, e a linguagem do corpo durante a noite, descritivamente é um livro interessante, ele é estimulante. Ele gera ideias, né? Só que ele não... O erro desse livro é que ele começa a pegar poucos casos clínicos que tem uma descrição interessante para aquela pessoa e ele começa a criar hipóteses gerais. Então todo mundo que dorme de lado, ou com a posição do Flamingo, ou com a posição tal, deve ser de tal jeito, né? Isso é completamente especulativo da cabeça dele, né? Só que colou, né? Caiu no povo, assim, né? Virou meme dos anos 70, né? E aí, existia, assim, não é um meme muito forte, mas existia esse meme de que dependendo do jeito como você dorme, a sua posição, você dorme com o braço pra cima, o braço pra baixo, você é mais introvertido ou extrovertido. Então, nessas posições esquisitas, assim, tem a posição do ermitão. Sabe qual é a posição do ermitão? Sabe aquelas pessoas que se cobrem? Sempre, não importa se tá quente ou frio, Sim. Ela se cobre, mas ela cobre até a cabeça, faz tipo uma touca. Só fica com a cabecinha de fora, sabe? E fica toda engruvinhada, parece um papel amassado. Sim. Né? E aí,
tipo, ele faz uma extrapolação, que isso tem a ver com a criação da pessoa e tal. E não, sabe? Não, assim, pode ter algum caso específico, algum indivíduo que na história de vida, né, passou por alguma coisa, isso tem a ver com o e-mail da Gabriela, né, nossa ouvinte. Quando eu estava na formação militar, eu dormia no alojamento de barriga para cima. Aí, de repente, mudei de lugar, de trabalho, dormia de lado, né? Isso pode ter a ver? Pode ter a ver com a sua vida individual. Mas isso não é passível de generalização. Tá. Né? Então, esse livro de padrões de posição de sono é um livro descritivo, ele é curioso, mas ele não gera resultados que são sistemáticos para a população. E aí, tanto é que em 2012... foi feita uma revalidação disso. Então, tem um artigo de 2012 que, de fato, pegava um grupo de pessoas, né, grande, eram 322 pessoas, aplicavam vários questionários de personalidade, coisas do tipo, e via a posição que a pessoa mais gostava de dormir também, né? E aí, qual foi o resultado? Nada. Né? O tamanho de efeito muito baixo, não teve nenhuma correlação, assim. Então, o que a gente, assim, fechando já essa parte do episódio, assim, formalmente, não existe relação entre traços de personalidade e a maneira como você dorme, tá? Mas tem um detalhe interessante, que assim, o jeito como você dorme diz alguma coisa sobre como você está. Isso é interessante. Tudo bem, então a posição que eu durmo não tem nada a ver com personalidade, por isso que é um Desapontando Estudos. Tá? Não tem nada a ver mesmo. Certo. Mas a posição de dormir informa alguma coisa sobre como estamos, né? Sim, informa algumas coisas. E aí tem uma literatura bem interessante, informativa, assim, né? Do ponto de vista de saúde pública. Então, por exemplo, não existe uma relação entre a sua posição preferida e a sua personalidade, né? Mas pessoas têm posições preferidas de dormir, né? Então, eu também sou que nem você, eu prefiro dormir de lado, né? Então, a sua melhor posição depende da sua preferência pessoal, que é idiosincrático, seu. Por exemplo, você prefere dormir, quando você dorme de lado, você prefere dormir com as mãos para baixo ou a mão atrás do travesseiro? Uma das mãos atrás do travesseiro. Isso. Então, isso é uma preferência pessoal. Geralmente a mão, óbvio, pro lado que eu virei. Isso. Né? A mão de dentro, né? A mão que fica pra cama, assim, né? Se eu virei pra direita, é a mão direita que tá embaixo do travesseiro. Isso. Isso é uma questão de preferência pessoal, não tem nada a ver com uma característica sua, talvez pode ter alguma coisa do corpo. Por exemplo, eu quebrei há 18 anos mais ou menos, eu quebrei a clavícula esquerda. Então, eu costumo com mais frequência dormir de lado, mas não do lado da clavícula, do outro. Certo. Né? Então, mas isso é hábito, não é porque dói, já não dói mais, mas é hábito. Você nem sente mais a dor, é isso? Eu nem sinto. Não, eu sinto quando faz frio, mas não dormindo. Assim, entendi. Né? Outras coisas têm a ver com fatores de saúde. Então, por exemplo, você tem pessoas que têm desvios de coluna congênitos. E aí, desvios de coluna congênitos condicionam a pessoa a dormir de uma certa posição. Né? Se você tiver uma cifose, uma escoliose da coluna, dependendo do grau, né, você não consegue dormir de qualquer posição, porque dói. Certo. E aí, claramente, isso afeta, né? Perfeito. Então, por exemplo, se você tiver uma escoliose, dependendo do lugar, se for mais na parte superior da coluna, não afeta tanto a posição. Mas se for na parte inferior, você começa a ter dor nas costas, né? Sobretudo se você dormir de lado. Né? Porque a coluna é meio torta para um lado, em relação ao outro você dói. E aí boa parte das pessoas que têm escoliose dorme de barriga para cima. Então não tem a ver com a preferência, tem a ver com uma questão de saúde. Perfeito. Né? Então tem a ver com isso. Por exemplo, pessoas que têm refluxo. O refluxo, e aí tem artigos que mostram isso, porque a gente tem um estômago, e o estômago tem uma entrada, né? E essa a entrada do estômago não fica exatamente no meio de você. Né? Ela tem o caninho do estômago fica mais pro lado esquerdo do que o direito, né? Certo. Então, tem artigos que mostram assim, que pessoas que têm refluxo com frequência têm que dormir com um travesseiro um pouco mais alto, né, para ficar a cabeça mais alta, né, para não ter refluxo, e virar mais pro lado esquerdo. Dormir de lado um pouco mais pro lado esquerdo. Então, isso mostra que tem reduz o número de eventos de refluxo, né? Então, uma coisa interessante. Sim. Pela mesma razão, na gravidez. Mulheres grávidas, né? Pessoas capazes de gerir, gestar, quando a gravidez está avançada, também tem isso. Dependendo da conformidade do feto, da estrutura do corpo, às vezes é melhor dormir por um lado do que pro outro, né? Tá. Isso tem a ver com uma questão de saúde, enfim, situacional,
né? Mas tem uma coisa interessante, que os trabalhos mostram que você dormir sozinho ou não afeta a sua posição preferida de dormir. Por exemplo, eu não sei, né? Talvez você não se lembre, mas quando você dormia sozinho, talvez você gostasse de dormir mais de barriga para cima, por exemplo, né? Do que de lado. Com mais frequência você dormia de barriga para cima, certo. Por exemplo, né? Os trabalhos mostram que quando as pessoas começam a dormir juntas, né, aumenta a frequência de dormir de lado, né? Tá. Quando a pessoa dorme sozinha, aumenta a frequência de dormir de barriga para cima. Certo. E aí tem um trabalho muito interessante assim, de prevalência, né? Foi feito no Canadá e nos Estados Unidos, com umas 600 pessoas mais ou menos. E aí você pergunta para as pessoas qual a sua posição preferida de dormir, né? Mais ou menos 54% das pessoas gosta de dormir de lado. De lado. Mais ou menos 13% de forma pronada, de barriga para baixo, e 17% de barriga para cima, né? E o restante são pessoas que ficam variando, não tem uma posição preferida, né? Tá bom. Então, a maior parte das pessoas dorme de lado mesmo. E aí, quando você fala de casais, né? Estudos com casais, você vê o casal dormindo, sabe, por exemplo, quando você dorme de casal, tem alguma posição preferida? Cada um dorme separado? Ou, por exemplo, pense nas pessoas com as quais você dormiu assim, com mais tempo, né? A posição com a qual você dormia era sempre a mesma ou mudava dependendo da pessoa? Tinha mais frequência de um jeito do que do outro? Por exemplo, muita gente fica pensando que uma posição muito comum é dormir de conchinha, né? Dormir de conchinha é horrível. Não é exatamente a coisa mais confortável, né? Isso, então. Na surveys que você pergunta para as pessoas, né? A prevalência de dormir de conchinha é só 8%. 8% das pessoas dormem de conchinha. Ou começa, mas depois não dorme mais. Certo. De conchinha, né? Uhum. A grande maioria, tipo 50% dos casais nessas surveys, dormem de encostado costas com costas. Sabe? Dorme um ao contrário com o outro, com as costas, né? Um de costas pro outro. Desses 50%, 27% fica encostado, encosta as costas um do outro. Okay. E 23% não encosta. Fica longe mesmo. Aí cada um fica num canto. Aí tem uma posição tão engraçada que chama nó dos amantes. Você imagina como é essa posição? Nó dos amantes? Não faço a menor ideia. É a posição assim, que o casal tá dormindo um de frente pro outro, só que não tá encostado, né? A única coisa que tá encostado são as pernas. As pernas ficam entrelaçadas. Esse é o nó dos amantes. Os nomes interessantes, na verdade. Né? E são nomes científicos, assim, é o nome que você usa mesmo da posição. Né? Nó dos amantes. É presente em 10% dos casais, né, em geral. E tem uma outra posição que chama posição da pose de Hollywood. Posição da pose de Hollywood. Deixa eu pensar o que seria a pose de Hollywood. O que aparece nos filmes. Vai, quando estão as pessoas dormindo, como que aparece nos filmes? Qual que você acha que é a posição mais comum nos filmes? Nos filmes, acho que é de lado, ou com a pessoa de barriga pra cima com as mãos atrás da cabeça, ou... Não, pensa um casal. O casal? O casal. Tá. A posição de casal. Tá bom. Acho que é a conchinha, não? Não é a conchinha? Não. Como Não, é a do não. casal? Então, que é melhor pra filmar. Por isso que chama de Hollywood, que é melhor pra filmar. Que é assim, é o homem deitado de barriga pra cima e a mulher deitada no peito dele. A mulher de lado abraçando o peito dele, é isso? Ou deitada em cima mesmo. Entendi, assim, né? tá. Só que isso é preferido só por 4% dos casais. Aham. Só 4%. Então, o que aparece nos filmes não acontece na realidade. Certo. Né? Então, o mais comum é dormir costas de costas, né? Costas com costas é o mais comum. Né? Então, e apenas 2% dos casais avaliados, né, nesses trabalhos, dormem separados, né, em quartos separados, tá? Que aliás, isso não é um preditor da qualidade do relacionamento, tá? Às vezes tem casais que optam dormir em quartos separados, isso não tem relação nenhuma com a qualidade do relacionamento. Tem pessoas que têm uma qualidade ruim do relacionamento e dormem separado, e tem pessoas que têm uma qualidade boa do relacionamento e também dormem separado. Isso não é preditor. Tá. É só uma característica do casal. Às vezes um tem um sono muito leve, né? Que a gente até fala na medicina do sono, né? Que é minha área de pesquisa, assim, uma das minhas áreas, que, entre aspas, o casamento perfeito é de uma mulher com insônia com um homem com apneia. Então o cara tem a apneia, fica roncando, a mulher não dorme. Né? E aí muitos casais, tipo, e às vezes a insônia da mulher é muito grave e o cara começa a usar o CPAP, que é aquela máscara que faz pressão positiva. Só que mesmo a máscara faz um barulhinho.
Não faz muito, mas faz um barulhinho. Verdade. E aí a mulher não consegue dormir, usa lá tampão, e mesmo assim não dorme, fala, vai dormir pra lá, né? Certo. Vai dormir pra lá. Certo. Então pode acontecer, e tudo bem. Isso é um sinal de qualidade do relacionamento, né? Tal. Só dormindo. Sim. Né? Então, é interessante. Uma outra curiosidade curiosa, tem a ver também com o e-mail do nosso outro ouvinte, né, do Kleber, que ele coloca como sugestão do Desapontando Estudos, que é o efeito da posição de dormir na ação do sistema glinfático. A gente falou do sistema glinfático no episódio 129, que é sobre sono polifásico. Se sono polifásico é saudável, já respondendo, não faça, tá? Nesse discurso desses caras que quer ser mais eficaz, inventa esses nomes, sono polifásico, você vai morrer, tá? Você vai morrer e vai morrer demente ainda, tá? Então, no episódio 129, a gente explica isso muito bem, tá? Que sono polifásico não funciona. E aí, nesse episódio, eu mostro a ação do sistema glinfático. Porque quando você dorme, o volume intersticial do seu cérebro aumenta. Aumenta a quantidade de líquido no seu cérebro quando você dorme, tá? Isso é fisiológico. Sobretudo no sono profundo. Né? No sono de ondas lentas, que é mais profundo, o volume do seu cérebro aumenta, e quando você tem um sono mais leve, ele diminui. E logo o líquido entra e sai. Quando ele sai, ele leva junto com ele limpa toxinas, né, do trabalho celular ao longo do dia. Né? Sobretudo os beta-amiloides, que são substâncias relacionadas com Alzheimer. Né? Só que aí você tem que... por isso que sono polifásico faz mal, né? É quando a pessoa quer dormir em períodos curtos. E você tem que dormir períodos longos de sono para dar tempo de ir para o sono de ondas lentas, aumenta o volume, depois diminui, você tem que ter um ciclo completo de sono, né? Para aumentar o volume e depois diminuir. E aí tem a limpeza das toxinas pelo sistema linfático, né? E aí essas toxinas entram no sistema linfático do corpo, e aí vai para o rim, para o fígado e é excretado, tá? Então esse sistema só acontece durante o sono, e você tem que ter sono REM e sono de ondas lentas, para conseguir fazer. Perfeito. E cada ciclo de sono tem, em média, 2 horas, né? E os tapados que faz sono polifásico quer dormir ciclo de 20 minutos. Vai morrer, né? Vai ficar zoado. Entendeu? Então, vou dormir pouco porque dormir é inútil. Idiota, tá? Vai morrer, tá? E vai morrer rápido. Vai dar um ataque cardíaco, vai ter vários problemas, vai engordar, né? Então, só tem problemas, tá? E aí esse artigo mostra... Esse artigo é de 2015, ele foi feito com ratinhos, tá? Então ele verificava o volume intersticial do cérebro de ratinhos colocados nas posições de lado, de barriga para cima e de barriga para baixo, né? O supino e o prono. E aí eles verificavam, então eles monitoravam o volume do cérebro, né? O volume de água, de líquido no cérebro, ao longo da noite, né? Do período de sono do rato, dependendo da posição. E eles verificavam que quando o rato dormia de lado, né? Estava dormindo de lado, o volume, a transitividade do volume, ou seja, o cérebro aumentava e diminuía de líquido mais rápido quando o rato estava dormindo de lado, tá? Então parece, e aí o resultado que eles colocam é só com rato, assim, é um estudo meio descritivo, mas eles colocam que dormir de lado aumenta a capacidade, assim, aumenta ligeiramente a capacidade do seu cérebro de fazer uma limpeza durante o sono das toxinas, tá? Mas eu não tô falando nada disso de vender terapia. Durma de lado pra mudar a sua vida, você vai curar Alzheimer. Para, tá, gente? Para, tá bom? Se aparecer alguém no Instagram vendendo curso disso aí, morotagem, tá? Certo. E não fui eu. Pode dar um tabefe. Tá? Com certeza, uma camaçada de pau. Né? Então não. Mas aí eles colocam uma coisa interessante nesse artigo, que parece que tem uma hipótese evolutiva, né? Porque muitos organismos dormem de lado. Quando você pega outros organismos, cachorro, gato, cavalo, né? Eles dormem de lado. Muitos deles, boi, né? Macaco mesmo, o macaco dorme um pouco mais de lado, com frequência. Então, parece que dormir de lado, a hipótese do porquê a gente dorme de lado é porque garante uma maior limpeza das toxinas do cérebro durante a noite de forma mais eficiente. Tá? Essa é a ideia. É um artigo descritivo, é interessante, mas parece que a hipótese faz sentido, né? A gente tem um Naruhodo também sobre paralisia do sono. Você lembra o que é a paralisia do sono? É quando você acorda, por exemplo, de manhã e você não consegue se mexer. Você já teve? Não. Quando você era adolescente? Não. Nunca teve? Nunca teve. Tá. É muito comum quando você é adolescente, jovem adulto,
Você tá lá dormindo. Não é o demônio puxando o seu pé, tá? Não é Satanás querendo falar com você. Não é nada disso, tá bom? Você não tá sendo possuído por nada. É fisiológico, normal, do desenvolvimento do seu cérebro. Tem o nosso episódio sobre 156, sobre paralisia do sono, que a gente explica isso bonitinho. Tem um trabalho mostrando que a grande maioria das pessoas que tem paralisia do sono é porque dorme de barriga para cima. Dormir de barriga para cima é mais relacionado com paralisia do sono. Certo. Tá? Então, fica se você tem muita paralisia do sono, tente dormir de lado. Talvez mude a incidência, né? E aí falando do caso você é uma pessoa interessada nisso, falando do caso dos bebês, né? Bebezinhos pequenos, recém-nascidos, a gente tem uma síndrome que chama SIDS, S-I-D-S, né? A sigla em inglês. Tá. SIDS. A sigla em inglês, assim, traduzindo, é a Síndrome da Morte Infantil Repentina. Então, é comum, assim, não é comum, mas acontece eventualmente. É uma morte súbita de bebê, é isso? Isso. Morreu. Puf, morreu. Assim, né? De um dia pro outro, tá? Sem nenhuma causa específica. Assim, não tava doente, não tava nada. Isso acontece, é raro, mas acontece, tem uma incidência, né? E aí, já tem uma longa literatura de estudos. O SIDS acontece com bebês até 3 meses. É recém-nascido ainda mesmo, tá na passagem de recém-nascido para bebê, tá? Tá bom. Então, acho que você sabe muito bem, né? O que é a diferença do recém-nascido pro bebê. Sim. Né? E depois a criança. Então, esses nomes são importantes, tá? E depois vai virando pessoinha, né? Então tem essas fases. Isso, vira gente, que a gente fala que vira gente. Vira gentinha, depois vira gente. É verdade, né? Ainda é gentinha. É isso. Então a sua ainda tá no bebê. Né? Passou do recém-nascido pro bebê. Isso. Né? Então o SIDS acontece majoritariamente no recém-nascido. Certo. Tá? Mas tem uma incidência baixa e tal. Mas tem um campo de estudos grande de variáveis associadas com o SIDS, né? Com a morte repentina infantil. E uma variável importante é a posição dos bebês. E aí tem um trabalho que era dos anos 70 que recomendava fazer uma recomendação, mas não foi feito com base num estudo sistemático sério. Né? Era meio que uma descrição de um pediatra com base em poucos casos. Tá. Lá nos anos 70, ele recomendava que os bebês dormissem de bruços. Porque a hipótese que ele colocava é que se o bebê dormisse de barriga para cima e vomitasse, ele ia aspirar o vômito. Né? Tá. Só que isso é muito, 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 muito raro durante o sono. Muito raro. Tá? E aí o que começou a acontecer? Esse meme nos anos 70 começou a espalhar de que era para deixar o bebê de barriga para baixo, né? Dormindo, só que aí começou a aumentar a incidência de SIDS. O bebê sufocava e morria, né? Quando era muito recém-nascido. E aí tanto é que tem um trabalho muito interessante, que é de 2014, tem um trabalho muito interessante que eles verificavam assim, eles verificaram que dormir de barriga para baixo nos recém-nascidos não é recomendado, tá? Não é recomendado colocar bebês até 3 meses dormindo sempre de barriga para baixo. O ideal é colocar de barriga para cima, né? Deitadinho, com a cabeça um pouquinho mais alta. Então põe um travesseirinho e tal, né? Põe a cabeça um pouquinho mais alta. E aí eles começaram a informar, né? Então teve esse meme nos anos 70. Aí muitas crianças dormiam de barriga para baixo. Começou a aumentar a incidência de morte repentina, né? E aí os pesquisadores começaram a ver que uma das causas tinha a ver com a posição e começaram a fazer campanhas, né, de conscientização para deixar o bebê até 3 meses dormindo de barriga para cima, né? Em 2014, foi feito um trabalho bem interessante assim de efeito epidemiológico, né, de propagandas mesmo assim, né, de saúde pública, né? Eles verificavam, assim, o estudo começou nos anos 80, um estudo longitudinal. Eles começaram a coletar dados dos anos 80 até 2014, né? Dados de mortes por SIDS, né? Porque você tem um registro. Quando o bebê morre, você tem um registro e você tem o porquê, né? Você tem a causa, assim, o SIDS, e tem a posição, tem o registro médico, qual a posição que o bebê estava quando morreu, né? E aí foi feito um compilado desses casos, lá dos anos 80 até 2014, e aí eles verificavam que tinha uma incidência, uma prevalência de 2 vezes mais SIDS em bebês negros do que brancos, né? Nos Estados Unidos. Tá? Em bebês negros do que brancos. Aí eles ficaram, isso não tem a ver com etnia, né? Tipo, a probabilidade não tem nada a ver com etnia, não tem a ver com a conformidade do bebê, alguma coisa física, não tinha, né? E aí eles foram atrás desses casos, né? E aí eles verificavam
E aí veja o efeito da desigualdade, né, étnica, que droga, né? Lembra que eles começaram com as propagandas, né, de conscientização do cuidado com recém-nascidos lá nos anos 70, né? 70, 80, 90 e tal. Eles verificavam, e aí eles corrigiram isso depois, né? Hoje foi corrigido. Eles verificavam que o acesso das mães ao conhecimento do pediatra, assim, tipo, sabe quando o pediatra fala, ó, e dá recomendações? Uma coisa é você ir fazer o pré-natal e depois que o bebê nasceu você faz 1, 2 consultas, né? O contato continuado com o pediatra era mais ou menos 2 vezes mais frequente para as mães de bebês brancos do que negros. Então, as mães de bebês negros recebiam menos informação, né? E aí elas contavam com informações mais antigas, que eram as dos anos 70 de deixar o bebê de barriga para baixo. Mas você entende quem? Porque assim, nos anos 70, popularizou-se uma notícia errada, né, de que deixar o bebê de barriga para baixo era mais seguro. Aí começou a morrer mais bebê. Então você começa a fazer uma campanha de conscientização para colocar o bebê de barriga para cima, né? Okay. Só que o efeito dessa campanha foi muito mais nas mães brancas do que negras, né? Então as mães negras continuavam com a informação antiga. E aí a incidência, né, a incidência de CIDS era maior nos bebês negros. Né? Entendi. Que desgraça, né? Pela assimetria de informação. Sim. Pela maneira como a informação era... Sim. E tanto é que esse artigo é bem interessante, né? Ele mostra que as campanhas de conscientização para colocar o bebê de barriga para cima e tal, né? Quando você faz um cálculo de quantas mortes você evita, tem um modelo estatístico para isso, né? Foram evitadas mais ou menos 60 mil mortes, só pelas campanhas de conscientização. Né? Veja o impacto disso. Tá? Então, se você tá vendo isso, que era só colocar o bebê de barriga pra cima, né? Então, qualquer semelhança com vacina é mera coincidência. O fato da gente começar a popularizar esses imbecis a cambada de cabaços, né, de antivacina, e tem amigo seu, não tem a ver com renda. Renda alta também é imbecil, tá? Fica defendendo a antivacina. Claro. Com esse discurso natureba do inferno aí, tá? Então, assim, toda essa descrição, né, para mostrar que a assimetria de informações sobre saúde pode levar a mortes, né, e a simetria de informações sobre saúde pode levar à prevenção de mortes, né? Então, estocasticamente, dos anos 80 até 2014, você salvou 60 mil bebês. Agora imagina esses 60 mil bebês vivos, produzindo na sociedade, né? É uma coisa fantástica. Tá? Então, assim, eu mostro esse exemplo porque as pessoas se solidarizam, né, com bebês recém-nascidos que morrem. Sim. Não é triste um bebê recém-nascido morrer? Claro, Ainda do nada? Né? Ainda mais por conta da posição do corpo, sabe, dormindo. Uma coisa super Coisas evitáveis, exatamente. Completamente evitáveis. Uma orientação, 10 minutos você resolve o problema. Então veja o impacto disso, né? Então, mostrando isso, quando você pensa, por exemplo, você... colocar em xeque a produção de vacina, a aplicação de vacina, essas coisas, tem um impacto estocástico na qualidade de vida das populações inimaginável. Sim. Tá? Do mesmo jeito que é barato evitar mortes, é barato matar as pessoas também. Né? Por conta dessa desinformação, por conta dessa cambada de gente antivacina do satanás. Claro. Né? Merece camaçada de pau mesmo. Tá? Então, isso é um exemplo importante. E aí, para encerrar o episódio, Ken, algumas curiosidades finais, né, sobre posições, assim, né? Tem pessoas famosas. Lembra que eu te perguntei dos travesseiros, né? Existe um termo em russo que chama Domka. Donka. Donka é um nome específico de travesseiro, que é um travesseirinho pequeno. Tá? E esse travesseiro você não coloca na cabeça, você coloca entre os joelhos, quando você dorme de lado. Né? Então, você deve ter ouvido falar, muito médico, ortopedista, por exemplo, recomenda que quando você tem alguma dor na coluna, você deita de lado e coloca um travesseiro entre as pernas, né? Para alinhar a coluna, isso ajuda. Isso começou na Rússia, essa prática, né? Graças a esses travesseirinhos que era o Donka. Certo. Tá? Depois foi feito estudos mostrando que, de fato, diminui a dor na coluna. Quando você tem alguma lesão, algo do tipo. Você já ouviu falar de um tenor famoso, antes do Pavarotti, lá no começo do século XX, que era o Enrico Caruso? Caruso, sim, claro. Sim, então, lá no começo do século XX, né? Você sabia que ele tinha o costume de dormir com 18 travesseiros? Ah, para. 18. Para. 18. Mas isso é o quê? Pra manter a cabeça alta? O que é? Não, ele fazia em volta dele mesmo, como se fosse um ovo. Ele se cobria de travesseiro. Como se fosse um ninho, assim. Exatamente, fazer um ninho. Né? Então,
curiosidades, né? Tem pessoas que têm vários travesseiros, colocam o travesseiro nas costas, né? Na frente, tem coisas também. Aí a pessoa fala, eu sou doido porque eu faço isso? Não. É uma variação, é uma preferência pessoal. Certo. Ainda bem que você tem cama grande o suficiente para ter 18 travesseiros, né? Lembra de um novelista, né? Um novelista mais importante da era vitoriana, no século XIX, 1840, que é o Charles Dickens, né? O Charles Dickens, ele tinha uma mania que era interessante. Quando ele ia num hotel ou algum lugar que não era a casa dele, ele mudava a conformidade do quarto para colocar a cabeça da cama virada para o norte. Tanto é que ele andava com uma bússola para isso. Ele andava com uma bússola, via onde era o norte, colocava a cabeça da cama para lá. Né? Ele tinha o ritual doido dele. Tá? Então, só pra mostrar que pessoas às vezes têm uns rituais esquisitos pra dormir. Isso não tem nada a ver com personalidade, que a pessoa é doida, que ela tem uma doença mental. Nada, são só rituais. E tá tudo bem. E aí uma pergunta final pra você, Ken. Com que tipo de roupa você costuma dormir? Você tem pijama? Não, eu odeio pijama. Na verdade, assim, quando tá frio, eu durmo de cueca e camiseta. Quando tá calor, eu durmo de cueca. Então, sabia que o pijama, né, a prática de uso de pijamas, né, aquele conjuntinho mesmo, né, começou só na Renascença. Só na Renascença, né, começo do final do século XVIII ali, né, que se popularizou os pijamas. Anteriormente, as pessoas dormiam muito sem roupa. Muito comum. Dormir sem roupa coberto. Tá? Era muito, muito, muito comum mesmo. Então, e isso é generalizado, universal. Né? As pessoas dormiam muito sem roupa. A partir da Renascença... Tem um efeito do catolicismo também, né, do cristianismo. Tá. O cristianismo forçava você a dormir com mais roupa, tá? Certo. Mas em regiões que eram menos influência cristã, as pessoas dormiam sem roupa mesmo. Tá? Isso é bem comum, documentado, inclusive recomendado, tá? Em alguns casos, você dormir sem roupa mesmo. Então, entre você dormir descoberto com roupa e coberto sem roupa, é melhor dormir coberto sem roupa. Tá. É melhor. Tá? Isso é a minha preferência. É a minha preferência. Então, fica como informação de saúde pública e tal, é algo interessante. Tá? A gente vê que os trabalhos mostram que essa composição, que é você dormir só de cueca, calcinha e coberto, a qualidade do sono é um pouco melhor do que se você dormir com muita roupa. Certo. Tá? Fica a recomendação também. Claro que, assim, você não precisa mudar os seus hábitos, os seus rituais de sono, caso isso não afete a qualidade do seu sono, tá? E aí, como todos os episódios sobre sono, fica aquela mesma recomendação que eu já fiz várias vezes, que é não coloque o despertador para a hora que você acorda, coloque para a hora que você vai dormir. Sim. Então, é uma recomendação geral. Eu quero fazer uma coisa para melhorar a qualidade do meu sono. Independente da posição que eu durma. Que coisa que eu posso fazer? Durma todo dia no mesmo horário. Pega um horário, vou dormir todo dia no mesmo horário. Não precisa mudar nada. Não muda nada da sua vida. Só pega um mês e dorme todo dia no mesmo horário. Sua qualidade de vida melhora. E a partir daí você vai conseguir fazer outras coisas. Né? A qualidade de vida melhora. Sim. Então, muito mais do que existe uma posição melhor para dormir. O que os trabalhos mostram é que, em geral, é de lado. Né? Mas você dormir de barriga para cima, para baixo... se você dormir de lado, diminui um pouco o número de eventos de apneia e você ronca um pouco menos. Sim. Né? Dormir de lado, você ronca menos. Mas a diferença é pequena. Mas para você realmente melhorar a sua qualidade de sono, se você dormir todo dia no mesmo horário e começar com esse ritual, a sua qualidade de vida só tende a melhorar. Tá certo, então. Se você quiser manter um ritual, mantenha o ritual de dormir todo dia no mesmo horário. Eu tenho praticado esse ritual... Não é porque quando você tem uma filha pequena, uma filha de meses, você tem que dormir quando ela dorme. Isso. É o sono dos justos. Exatamente, porque se você não dormir quando ela dorme, você vai se arrepender amargamente quando ela acordar e você não dormiu. Você não dorme. É isso mesmo. Tá certo então, Altair. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. なるほど。
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.